Direto de Campinas ao nosso programa nessa tarde, o querido amigo empresário publicitário, o Gustavo Pilege. Seja bem-vindo ao nosso programa, Gustavo, mais uma vez aqui para falar de um tema tão importante, né, focado, sobretudo, para os advogados. Sim. Bom, primeiro é um prazer estar aqui de novo, Fábio, para falar com esse pessoal sobre um assunto que ele é tão relevante, tanto para os advogados, mas também esse é um assunto que pode ser levado em consideração por outros profissionais também. Sem dúvida. Muitos dos erros que a gente vai falar agora são comuns em sites de outros tipos de negócio. É verdade. Quando a gente fala a respeito de um site de advogado, e você escolheu o tema, os erros mais comuns. Quais são esses erros para a gente já começar aqui nessa tarde debulhando e fazendo um checklist para limpar aquilo que não serve? Legal. Bom, são vários. Eu listei 5 aqui para ficar mais fácil da gente poder conversar. O primeiro deles, e que é muito comum isso acontecer, é o site não ter um formulário, uma ferramenta de contato direta com a empresa. Então, veja bem, o WhatsApp. O WhatsApp hoje é o aplicativo mais usado no Brasil. É o aplicativo que o pessoal mais tem instalado no celular. E ainda tem sites que não tem aquele botãozinho para fazer o contato com o WhatsApp ali. Pode parecer a coisa mais simples no mundo, mas o que isso interfere no relacionamento e no contato direto com a empresa é muito grande. Sim. Você ter um botão de simples e de fácil acesso para as pessoas poderem falar com você é muito relevante. Esses dias, eu não vou nem falar de site, mas esses dias eu estava procurando por um Instagram de design de interiores, encontrei uma conta que eu achei muito legal, um perfil bacana, não tinha, fora o direct, que a pessoa não me respondeu, Sim. Não tinha um botãozinho lá para entrar em contato pelo WhatsApp, para mandar um e-mail, por exemplo, assim. Então acaba perdendo o cliente por um erro muito simples para resolver. Então esse aqui é um primeiro erro muito facinho de resolver. Gustavo, quando você fala a respeito do WhatsApp, a gente vive num país em que as pessoas elas usam a internet para bobagem. A grande maioria é para bobagem. Né? Então elas usam a internet para pegar e ver a vida dos outros, para falar mal da política, mas não fazem realmente isso mandando um e-mail para o vereador, para o prefeito, para o governador, para o presidente, para o deputado estadual, federal e assim por diante. Elas usam a internet às vezes como uma latrina, a grande maioria. Quando você fala a respeito do WhatsApp, tem muita gente também que não responde às pessoas. Você pega e manda uma mensagem para a pessoa e a pessoa não responde. Você fica ali esperando. Também não adianta ter esse botão se a pessoa não responder. Ótimo. Você concorda? Perfeito. Eu vejo, por exemplo, a Ana Maria, que eu mando mensagem para ela, depois de 2 horas, ela chega lá em casa sem o pão e sem a manteiga. Isso porque eu estava esperando o pão e a manteiga, Ana Maria. Aí ela, ai coração, eu não vi. Isso acontece com a minha mãe. Com a maioria das pessoas, elas não respondem de imediato. E aí você perde o cliente. Eu estou errado? Você está completamente certo, está perfeito. Inclusive, a gente tem conversado muito sobre isso, que advogados podem fazer campanhas na internet para poder disseminar informações, enfim. E essas campanhas geram muitas pessoas com interesse nos assuntos. Sim. E procuram a advocacia pelo WhatsApp principalmente. Se você não tem uma estrutura para absorver essa demanda e responder da forma adequada, você está dando um tiro no próprio pé. Porque você está colocando a Karina antes aqui falou muito da questão institucional, dos valores da empresa. Muito legal o que ela falou, dos valores da empresa, de quem você... Então, isso já demonstra, se você não responder na hora para o cliente certo, que você não tem essa preocupação com o cliente, com o atendimento. Então, isso é fundamental. Isso não é simplesmente, não tem ninguém preso. Isso é o que as pessoas vão perceber da sua empresa. Quando antigamente, antes de toda essa tecnologia, a gente ligava para uma empresa, quando a empresa não tinha um atendente para ali atender aquele possível cliente ou aquele cliente, aquela pessoa que teve algum pepino, tinha uma secretária eletrônica, né? Hoje em dia, infelizmente, as empresas elas pecam porque elas têm um número de WhatsApp e não tem uma pessoa para responder, para atender, pelo menos ali em meia hora, 40 minutos, porque é necessário que você tenha também o atendimento para esse cliente, porque hoje em dia o volume de advogados, de cabeleireiros, de tudo que é profissão é gigante. Se você demora muito, a pessoa vai para outro. Vai para o próximo. Eu sou assim. Sem dúvida. Demorou, próximo, eu sou dessa vibe na vida. A vida me ensinou assim. Por quê? Porque a gente vive num mundo competitivo, mas a competição no melhor sentido da palavra. Então, se você tem essa ferramenta no teu site, como o Gustavo está explicando aqui, dê atenção ao teu cliente ou ao teu futuro cliente. É a única maneira da tua empresa, de você como profissional liberal, crescer. Se você não dá atenção, não valoriza esse possível cliente, ele vai falar super mal de você umas 10, 20 vezes. Eu sou um desses. Infelizmente, a gente vive num mundo que exige esse imediatismo. Todo mundo quer tudo para ontem. Sim. Né? Então, se você realmente não está preparado para absorver essa demanda, é melhor não fazer, melhor não se colocar ali.
é o que a Karina falou de novo, é o institucional, é o que a pessoa vai perceber da sua empresa. Sem dúvida. Então, ali ele já passa para o próximo. Então, esse é um negócio muito bacana que a gente conversou aqui e que, de fato, você tem que ter ali o contato, mas tem que ter alguém por trás para poder atender o cliente. É um atendimento, né? Um atendimento. Qual que é o ponto 2, o erro número 2 mais cometidos nos sites de advogados? Tem uma coisa muito importante, não só em sites de advogados, mas em outros sites também, que é você não ter uma área para produzir conteúdo dentro do seu site. Por que isso é importante? Quando você produz conteúdo, você está fortalecendo a sua autoridade. A pessoa sabe quem é você, ela sabe qual é a sua expertise, ela vai ler um artigo que você escreveu, então você está reforçando o quanto você tem de conhecimento naquele assunto. Sem dúvida. Né? E, além disso, quando você tem um blog no seu site, por exemplo, com os artigos, as pessoas podem encontrar o seu site pelas matérias que você escreve. Através de hashtags e tudo através mais. das hashtags, através do que a gente fala do ranqueamento dessas matérias dentro do Google. Então a pessoa vai lá, por exemplo, procurar. A Juliana falou hoje sobre pensão por morte. Então vamos supor que no site dela tem uma matéria falando sobre isso. E alguém na internet de Bragança está procurando advogado que fale sobre a pensão por morte. Se o Google lê essa matéria dela, pode trazer para esse cliente ler a matéria. Ou seja, o cliente está dentro do seu site por meio de uma matéria que você escreveu. Então é o que eu falo, eu faço uma associação muito simples. É como se você estivesse dentro de um barquinho e você escreveu uma matéria, você jogou uma isca para pescar um peixinho. Você escreveu a segunda matéria, jogou a segunda isca. Escreveu a terceira, jogou uma terceira isca. Então assim, daqui a pouco você está repleto de iscas ali para poder pescar os seus clientes. Com certeza. Né? Além de você reforçar a autoridade do seu escritório, do que é o que você de fato sabe fazer muito bem. E sobretudo quando você gera conteúdo atualizado. Né? Você vai falar de, por exemplo, mudanças de lei, coisas que estão na ordem do dia, porque isso faz com que as pessoas vá buscar ainda mais, até outros operadores da lei terminam, vem para cá, Gabi, por favor, aí quando você termina falando a respeito dessas matérias, você termina reforçando, como bem colocou aqui o Gustavo, que você tem autoridade naquele assunto, naquela ordem. Perfeito, é isso mesmo. E já puxando um gancho, Fábio, nessa questão das matérias para pessoas escreverem, um outro erro que eu já puxo um link com isso é você ter essa parte de escrever e não produzir o conteúdo. Sim. O que acontece? Já entrou em algum site lá que você fala, deixa eu dar uma olhada no que eles escrevem e a última publicação foi há um ano atrás? Então, isso. Né? Então, assim, se tem lojas que a gente vai buscar alguma informação e tem uma postagem lá de quase 2 anos, você imagine conteúdo, né? Matéria. Então, de novo, é a impressão que fica, é a imagem que você vai passar da sua empresa. Então, se você está disposto a produzir conteúdo, você investiu numa plataforma para poder escrever conteúdo e não está produzindo esse conteúdo, melhor não fazer, é melhor não ter essa área de conteúdo. Porque as pessoas querem saber o que você está falando de atualidade, o que você tem para mostrar de novidade para as pessoas. Então, se ele entrou, a última publicação foi de 5 meses, 6 meses atrás, ele pode até pensar, pô, esse escritório já até fechou. Né? Então, mas assim, e tudo é aquele negócio. Os meus clientes falam, Gustavo, por onde eu começo? E eu falo o seguinte, comece por onde você consegue fazer bem. Sim. Eu quero primeiro fazer só o meu site, eu não quero ter um blog porque eu não dou conta de escrever matéria, né? Então vamos fazer o site só. Agora eu tenho uma estagiária que vai escrever os artigos para mim aqui a cada 10 dias. Maravilha, então vamos partir para o segundo passo. Né? Então é importante você ter um planejamento. E é o que eu sempre falo, você ter um site, só por ter um site, não adianta nada. Imagina. Você construiu um site, colocou ele na internet, é como se você abrisse uma loja física numa rua sem movimento e deixasse lá esperar chegar cliente. Não vai funcionar. Sim. Né? Então você tem que ter de várias ferramentas, de várias estratégias para atrair o cliente para dentro da sua loja. Né? Isso mesmo. As matérias é uma forma. Você colocou um vendedor na rua. Escreveu a segunda matéria, colocou o outro vendedor na rua. Deixar o site por si só lá, você vai estar competindo com milhões de sites de outros advogados, não só da sua cidade, como do Brasil inteiro. Né? Então, são diferenciais, mas você tem que estar preparado. O botãozinho do WhatsApp que você falou, eu estou preparado para absorver essa demanda? Tô, vamos fazer. Estou preparado para escrever a matéria? Tô, vou fazer. Entendeu? Então, você tem que ter uma estrutura e um porquê. O objetivo do meu site vai ser para quê? Para que eu vou escrever essa matéria? Qual que é o público que eu vou atingir? Isso é um tema relevante que eu vou falar sobre isso agora. Então, tudo tem que ter um porquê, porque senão você vai estar trabalhando sem saber o porquê que você está trabalhando. Né? É só trabalho por trabalho, não faz sentido nenhum. Sem planejamento não funciona. Sem planejamento não funciona de forma alguma. Vamos para o passo 4. Para o passo 4.
Eu vou falar para você o seguinte, tem muita gente que por conta da falta de tempo, vai lá, coloca a ferramenta para o gerenciamento de conteúdo, para escrever matéria, e aí vai falar assim, eu não vou escrever a matéria, eu vou copiar a matéria de um outro site e vou colocar no meu, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí você pode pensar, pô, maravilha, é uma forma de eu ter conteúdo todo dia lá. Mas aí muito se engana quem faz isso, porque o Google, ele lê os sites que estão sendo desenvolvidos e sabe que você copiou uma matéria de um outro. Não adianta você, eu vou mudar uma palavrinha aqui, vou mudar uma outra palavrinha ali. Ele consegue entender isso, identifica, e o que ele faz? Ele acaba penalizando o seu site no ranqueamento dos principais sites que tem lá. Ou seja, o seu site não vai ter a visualização necessária, o acesso necessário na busca que algum possível cliente está fazendo. Exatamente. Você termina dando um tiro na culatra, literalmente. É isso mesmo. O que pode parecer um negócio muito simples, vou resolver o meu problema, vou copiar uma matéria de um pedaço aqui, outra aqui, você vai estar criando um problema maior para o seu próprio... E depois, para consertar isso, é mais difícil ainda. Porque uma vez que seu site está lá na lista negra, vamos dizer assim, é difícil você voltar. Porque ele identifica esse site aqui, ele está com conteúdo, mas ele está com conteúdo duplicado desses outros sites aqui. Sim. Então, não vale a pena. É aquilo que a gente fala, é o planejamento e você saber bem o que você tem de tempo à disposição para poder produzir. Com certeza. Né? Olha, esqueça o Ctrl+C ou Ctrl+V. Se você estudou, faça por onde realmente valer a pena todos esses anos de batalha, né? Para você levar o canudo e fazer com que ele realmente seja algo que vai trazer clientes, que vai te dar subsistência. Pague para uma pessoa, então, ficar produzindo esse conteúdo. Analise esse conteúdo, inclusive que a pessoa está escrevendo para você. Porque se você é o dono do escritório, né, o dono do seu negócio, você também tem que checar. É o dono do boi que engorda a boiada, não é o funcionário. O funcionário ele vai receber de qualquer maneira o salário dele, mas você, se tiver cliente ou não tiver cliente, você tem que pagar ele. Então pense nisso. E mais, eu vou falar, estou pensando aqui, uma outra dica legal é o seguinte, esse artigo que você vai escrever para o seu site, ele pode ser transformado num vídeo para você pôr no seu YouTube. Então, Sim. assim, é um roteiro para você poder usar em outras plataformas. Dele pode sair um post para você pôr no seu Instagram, pode sair um texto para você colocar no seu Facebook ou no LinkedIn, dependendo do qual área você trabalha. Então, assim, o artigo ele pode ser desmembrado em diversos outros produtos que o seu escritório possa vir a ter. Né? E é legal a gente falar do site, tem muita gente que está muito aficionado com o negócio de redes sociais, né, Fábio? Sim. Então hoje, isso não de hoje, mas já há muito tempo, eu só faço Instagram, eu só faço Facebook, o pessoal está procurando conteúdo só nas redes sociais. Para você ter ideia, o próprio Google tem uma ferramenta chamada Google Ads, e ali ele dá volume de pesquisas mensais por qualquer termo que você... Isso é aberto para qualquer um pesquisar. Sim. O termo advogado são mais de 1.400.000 buscas por mês no Brasil. Olha. Então é 1.400.000 potenciais clientes que quem tem um site pode conseguir. Sim. Porque é o que eu falo, vai conseguir esse cliente quem tiver um site. Quem não tiver, ele não vai saber que você nem existe. Com certeza. Né? Então essa é a importância. As pessoas, a internet, o Google é uma avenida muito movimentada. A rede social vai e volta. A gente tinha o Orkut, caiu, o Facebook era mais que o Instagram, hoje o Instagram já está... Então assim, tem essa competição entre as redes sociais que o Google domina ali, soberano. Então é importante você ter uma presença neste canal, porque é uma fonte de busca de informações muito grande. E é importante você lembrar o seguinte, que quando você paga para você ter curtidas, você termina fazendo com que o próprio Instagram perceba que você não gera realmente likes, você não gera por natureza, de maneira orgânica, esses likes. E cai também naquilo que o Gustavo falou, naquela lista negra do Google. Por quê? Porque ele já percebe que você paga, então ele vai falar assim, se ele paga para uma empresa, então para ter curtida, então vamos deixar ele pagar para nós. Enquanto ele não paga, nós não vamos deixar ele em destaque ali nos feeds dos seguidores dele. Então é uma engenharia complexa para quem não entende muito, porém é muito pontual. É muito melhor você ter 8, 10 curtidas que sejam, mas que sejam orgânicas e de pessoas que podem virar o teu cliente, do que você ter 1000 que é tudo comprada, tudo que é fake, tudo que é uma falácia. Essa que é a verdade. Então não se iluda. É importante que você trabalhe o conteúdo, que você tenha pessoas ali dentro da tua rede social que estejam engajadas com você, interessadas naquilo que você produz. Se você não produz, então, desculpa, fica difícil de você conseguir um cliente. É sinal de que você está pecando com a sua própria profissão.
Vamos para o número 5? Vamos lá. O número 5 é a questão que eu diria que de todos eles é o mais grave de todos eles, que é você não ter um site que é adaptado para o celular. Né? Então hoje o que acontece? O mobile. O famoso, né? Então 61% para ser mais exato, da população no Brasil acessa a internet somente pelo celular. Por quê? O celular se tornou um meio de comunicação muito mais barato do que era o computador antes. Então muita gente não pode pagar lá 2, 3, 4 mil reais para ter um computador para poder acessar a internet. Então o celular democratizou a internet e a informação, aqui no Brasil principalmente. Né? Então assim, o acesso pelo celular é muito grande. Então, você já viu aqueles sites quando você acessa, você tem que ficar dando zoom para você ler a letrinha, você não consegue ler. Eu não tenho paciência. Você tenta clicar no botão, não vai, tem que aumentar mais. Então, esses são os sites que são desenvolvidos, os mais antigos, que eles eram feitos para ser acessado pelo computador. Na época, funcionava muito bem. Para hoje, é uma experiência que a gente chama de experiência do usuário muito ruim. É frustrante. Sim. Você quer acessar, você quer ler a matéria, você tem que ficar dando zoom, tem que procurar o botão e não há. Então, assim, o site de hoje, principalmente, tem que estar adaptado para qualquer tipo de tela. É um tablet, é um celular, ou é um computador, né? Então, ele automaticamente, a gente chama isso de site responsivo, automaticamente ele se adapta à tela, ao tamanho da tela que ele está acessando. Né? Então, ele muda o formato dele de uma forma automática. Inclusive nas Smart TV. Inclusive né? na Smart E TV. tem muita gente que usa a Smart TV ali para acessar mesmo a internet, entrar no YouTube, Facebook e assim por diante. E é importante que ela acesse o site, o teu site, e também ela tenha todas aquelas informações de maneira clara e objetiva, né? Assim, pontuadas, sem muita firula, né? Porque a pessoa que entra num site, ela já quer a informação básica, né? Qual é o contato, como bem colocou aqui o Gustavo. Gustavo, o nosso tempo é curto, tem do nosso Momento Notícia. Eu queria que você resumisse, então, os erros de tudo que você falou e como que a gente pode aplicar de uma maneira positiva para que esse site traga retorno para esse profissional liberal, que é, no caso, o operador da lei, o advogado. Em resumo, Fábio, acho que o que é importante a gente lembrar é o site ele não é feito para você, o site é feito para o seu cliente. Sim. Então, a linguagem tem que estar muito adequada ao seu cliente. Não adianta um escritório de advocacia, que normalmente os advogados têm termos muito difíceis, de usar esses termos na linguagem do seu site. Você vai espantar o seu cliente. Então, o site ele tem que ser muito bem pensado no público-alvo, que é o público do seu escritório. Então ele tem que estar muito bem desenhado, ele precisa ser enxuto, porque as pessoas querem informação rápido. Sim. Então não adianta você querer fazer o site com o maior conteúdo que existe, sendo que você tem que ser objetivo. Né? Então ele não encontrou informação, passa para o próximo. Tá? Então, e sempre pensar, lembrando desses 5 erros, só repassando aqui. Primeiro, não ter contato, botão de WhatsApp, formulário. Tem que ter uma ferramenta de produção de conteúdo e produzir conteúdo, senão não adianta. Não pode copiar esse conteúdo de outros sites também e ter um site responsivo, ou seja, o site tem que ser acessado de celular, ele tem que ser desenvolvido para ele ser acessado de celular. Tá? Então é isso. Lembrando do volume de buscas que existem na internet hoje para a busca de um advogado, 1.400.000 por mês é um número muito relevante. Então os escritórios precisam ter essa ferramenta de posicionamento digital, né? Que é uma ferramenta que você vai pagar uma vez e depois você vai ter ela a manutenção. Você não, na nossa empresa, por exemplo, você paga uma vez o site, não tem valor de manutenção. Quanto ótimo. Eu pago por mês? Não tem isso. Sim. Você paga anualmente a hospedagem, que é onde vai estar hospedado Sim. o seu site, né? Mas você pagou uma vez, o site é seu, a manutenção e as matérias que você vai escrever fica por sua conta. Você vai ter uma ferramenta de gerenciamento, como se fosse um Word, para escrever as matérias e publicar no seu site por conta própria, sem depender de contratar uma empresa para isso. 0 operadora 11 98384 1466. Tem perguntas dos nossos telespectadores. Primeira pergunta na tela. Boa tarde. Gostaria de saber como identificar esses erros em um site e se eles podem, por exemplo, ser considerados propaganda enganosa. Quem pergunta é a Luciana Cardoso, de Bragança Paulista, São Paulo. Tá. Luciana, esses erros, na verdade, você vai identificar assim que você acessar o site, logo de cara. Eu acessei aquele site, eu tive dificuldade de entrar em contato, tive dificuldade de encontrar informações. Não diria que é propaganda enganosa. Propaganda enganosa é quando você está propondo alguma solução Sim. que não é verdadeira. Acho que não é muito o caso do que a gente mostrou aqui, mas como identificar esses erros em um site é pontuar mesmo. Então, pegar esses dados que a gente conversou aqui hoje e listar, poxa, eu tenho esse erro no meu site, como é que eu vou corrigir? Eu tenho esse outro, como eu vou corrigir? Então, batendo
no olho ali, fazendo uma análise bem criteriosa do site para poder identificar. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde, Gustavo. Com as redes sociais em alta, ainda é necessário para um advogado ou escritório manter um site ou a rede pode substituir? Quem pergunta é Elisângela Mendes, de Bragança Paulista, São Paulo. Elisângela, é uma perfeita pergunta, muito legal essa pergunta, porque eu já respondi acho que um pouquinho antes daqui. Todo mundo está muito ligado em redes sociais e acaba esquecendo que um volume gigantesco está acontecendo no Google também. Sim. Né? E a presença que a gente tem no site é uma presença institucional, é uma presença importante. A rede social ela é complementar. Eu diria, o pessoal vai te conhecer pelo seu site, os seus serviços, pensa um funil. Ele chegou por você pelo Google, conheceu o seu site, quer conhecer mais sobre os advogados. Deixa eu dar uma olhada no Fábio ou na Juliana, por exemplo. Ele entra no seu Instagram para ver mais do dia a dia do escritório. Então, são redes que eu chamo de complementares. Então, tem público em todos esses dois segmentos. Não diria que o site matou a rede social e nem a rede social matou o site. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde, gostaria de saber se esses erros podem causar algum prejuízo com a perda da OAB. Eu acho que é como a perda da OAB. Uhum. Quem pergunta é Carolina Santos, de Bragança Paulista, São Paulo. Legal, Carolina. Não, esses erros que eu listei aqui são mais erros de comunicação mesmo, de operação do site. Então, isso não vai te dar perda de OAB ou se você está querendo dizer se você vai ser penalizada por alguma coisa assim. O que você não pode fazer pela OAB é captação de clientes. Colocar tabela de preços no site, você não pode. Colocar um botão, ligue aqui agora, o melhor preço da cidade. Isso você não pode. A captação de clientes, não. Tudo que é informativo, o advogado está liberado para fazer. Então, não se preocupe com isso. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde, gostaria de saber a opinião do Gustavo sobre os escritórios virtuais e se vale a pena manter um. Quem pergunta é Cristiano Souza, de Bragança Paulista, São Paulo. Legal, Cristiano. Os escritórios virtuais eles são uma excelente opção para quem está começando. Né? Então, o advogado acabou de sair da faculdade, ele não precisa ter uma sala comercial paga, com valor, com pagar, o cliente tem que pagar estacionamento. Então, ele tem um computador, ele está na casa dele com a internet, ele tem um escritório virtual. Então, assim, e tem muita gente que eu conheço que migrou durante a pandemia do escritório físico para o digital. Vale, lógico, muito a avaliação de cada profissional em cada região. Mas eu diria que o escritório virtual é uma excelente opção para quem está começando agora, né? E não tem como pagar um escritório físico, por exemplo. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Olá, uma página na internet pode ajudar um advogado iniciante a conseguir clientes. Mas como manter um site que não demonstre que você é um advogado recém-formado? Quem pergunta é Jonatas Couto, de Bragança Paulista, São Paulo. Legal, Jonatas. Um site ele vai poder, as informações que estão no site eles são definidas por quem está construindo aquele próprio site. Os artigos que você vai escrever, por exemplo, ele vai, que a gente conversou, construindo a sua autoridade. Então, você tem um site com uma parte de conteúdos muito bem escrita, com soluções para os seus clientes muito bem escritas, muito bem montadas, vão dar a perceber para o cliente final que não sabe que você é recém-formado, que você já é um advogado experiente. Então, assim, tem que pensar muito bem como que você vai estruturar o seu site e qual informação você vai passar para o seu cliente para não demonstrar que você não quiser demonstrar que você é um advogado recém-formado, né? Mas é isso, as informações quem vai definir de colocar no site é você. Uma dica é você ter um blog com bastante coisa escrita que vai te tornar uma pessoa, vai te dar uma autoridade bastante grande já de começo. Uma dica que eu dou para você é que você entre em contato com o Gustavo Pilege, né? Que ele é publicitário, empresário, proprietário da Advogado em Foco, através do 0 operadora 19 997 93 9382. 0 operadora 19 997 93 9382, advogadoemfoco.com.br, advogadoemfoco.com.br, e na rede social é Gustavo Pilege, Gustavo Pilege. Certo? Obrigado por você ter vindo de longe, né? Tá convidado a tomar um café comigo, você e sua esposa, a doutora Ju e a Ana, lá em casa. O Ricardo vai trabalhar, a Gabi vai trabalhar, enfim. Obrigado pela audiência, obrigado você. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Fábio. Até a próxima. Prazer estar aqui. Obrigado. Continue na nossa programação. Um beijo na alma. Até amanhã. Boa Páscoa para todos vocês. Amanhã tem reprise do nosso programa, perdão.
Uma ótima Páscoa para todos vocês, que Deus abençoe e que a gente possa renascer com Cristo no coração. Tchau! Programa Dito e Feito. Oferecimento. Clínica da Cidade. Unidade Bragança Paulista. Muito mais que cuidar, é amor à sua vida. Dicenza, a sua rede de construção. Luiz Felipe Interiores. Sua casa, seu estilo. Da Fanda, estar na moda é estar apaixonada por você mesma.